quais são os riscos de fazer uma abdominoplastia? O principal risco é trombose venosa profunda, TVP. Trombose venosa profunda é uma coagulação dentro de uma veia profunda da perna que pode gerar um êmbolo que vai para o pulmão, gerando embolia pulmonar. E isso tem risco de vida. Para que isso não aconteça, a gente rotineiramente faz o uso de meia elástica por 7 dias, o uso de um aparelho de compressão das pernas durante a cirurgia e o uso de anticoagulante antes da alta no hospital, em todos os pacientes. Isso é rotina para todos os pacientes. O mais importante não são esses cuidados que a gente tem. O mais importante é deambulação precoce, ou seja, o paciente caminhar, o paciente contrair a musculatura da panturrilha, o Uhum. segundo coração. Tem o coração da gente, que manda sangue para todo o corpo, e o segundo coração é o que manda o sangue de volta para o tórax, que é a panturrilha. Então, a panturrilha manda o sangue de volta para dentro do tórax. Então, esse segundo coração é fundamental que esteja ativo, e muitas vezes os pacientes não sabem disso. E isso é muito importante no pós-operatório para a prevenção da principal complicação, do principal risco, né, complicação grave que pode existir no pós-operatório. Né? Qual o tempo de recuperação de uma abdominoplastia? 2 semanas o paciente precisa ficar afastado do trabalho, 3 semanas sem dirigir, 1 mês sem esforço físico e depois de 2 meses ele está liberado para todos os tipos de atividades sem limite. Como é feita a cirurgia de abdominoplastia? A cirurgia de abdominoplastia tem 2 objetivos. Reposicionamento da musculatura dos músculos retos abdominais, o tanquinho. E a segunda, retirada de flacidez da pele e das estrias abaixo do umbigo. Então, essa cirurgia é realizado um corte como se fosse uma cesariana, só que enorme, abaixo da cicatriz da cesariana, e toda a pele e gordura da cicatriz umbilical até a cicatriz da cesariana é retirada. Então, a cicatriz resultante é uma cicatriz transversal que vai da crista ilíaca, da ponta do osso da pelve até o outro lado, de um lado até o outro, uma cicatriz grande. E essa cicatriz faz com que a gente consiga retirar essa pele. Por que precisa de uma cicatriz tão grande? A cicatriz é tão grande quanto a altura do umbigo da paciente. Pacientes que têm um umbigo bem baixo e que têm pouca flacidez podem ter uma cicatriz pequena. Pacientes que têm um umbigo bem alto ou que têm muita flacidez precisam de um corte bem grande. Próxima pergunta. Como fica a barriga de quem fez a cirurgia? A barriga Isso, pós-abdominoplastia isso. fica uma barriga negativa, ou seja, fica uma barriga para dentro pelo reposicionamento da musculatura e não porque esticou a pele, como a maioria dos pacientes pensam. Os pacientes pensam que a barriga fica achatada porque esticou a pele, e não é por isso. A barriga fica achatada porque a gente reposiciona, costura o músculo por dentro. E é isso que deixa aquele aspecto, muitas vezes, pejorativo dos pacientes, abdômen quadrado, né? Quando o paciente não faz lipoaspiração junto. Porque a barriga fica super reta e nas laterais fica a gordurinha. Porque a abdominoplastia não tira gordura, né? A abdominoplastia só trata o abdômen, não trata as laterais, os flancos. E quando o paciente tem gordura nos flancos em excesso, fica reto nas laterais e achatado na frente. Os pacientes dizem que fica parecido com o abdômen do Bob Esponja. Mas aquilo, uma coisa pejorativa, mas é porque não fez uma lipoaspiração associada, né, no mesmo tempo cirúrgico da abdominoplastia. O que é mais doloroso, cesárea ou abdominoplastia? Os pacientes referem que a cesariana é mais dolorosa. Lembrando que a cesariana corta a musculatura e entra dentro da cavidade abdominal. A abdominoplastia não corta nada, ela só costura ou reposiciona o músculo e retira a gordura e pele. Gordura e pele não dói, o que dói é quando o paciente está acima do peso e a pressão intraabdominal, ou seja,
a pressão dentro da cavidade abdominal está acima do normal. Quando a pressão está muito alta, aí então esse paciente acaba tendo mais desconforto no pós-operatório. Quantos quilos se perde na abdominoplastia? Nenhum. A abdominoplastia não é uma cirurgia para perder peso. O paciente deve perder peso antes da cirurgia e depois ir fazer a cirurgia para reposicionar o músculo e retirar o excesso de pele. Ah, mas retirou 2 quilos de pele e gordura. Mas isso não é o objetivo da cirurgia. O objetivo da cirurgia é definir o abdômen e não emagrecer o paciente. Quantos dias de cirurgia o paciente já pode andar normalmente? Dia seguinte da cirurgia pode andar normalmente, lembrando que durante mais ou menos 3 dias depois da cirurgia, precisa ficar um pouco curvado, porque é muito recente a cirurgia e a gente faz uma retirada grande de pele. Então tem que dar um tempo para que essa nova pele se acomode aos poucos aí para poder se esticar um pouco mais o abdômen. Então 3 dias um pouco curvado, mas no dia seguinte da cirurgia já pode caminhar, deve caminhar. O que não pode fazer após uma cirurgia de abdominoplastia? Exageros. Todo tipo de exagero não é bem visto. Então, assim, todas as coisas, não pode fumar, não pode deixar de dormir, dormir é fundamental, não pode deixar de tomar líquido, hidratação é fundamental. Então, não pode exageros, exagero de exercício físico, exagero de qualquer natureza. O que impede uma pessoa de fazer abdominoplastia? Limitações clínicas, por exemplo, se o paciente tem uma hipertensão arterial sistêmica não tratada, ele precisa tratar antes da cirurgia. Se o paciente tem diabetes, ele precisa estar com a diabetes tratada antes da cirurgia. Se esse paciente tem algum problema de saúde, problema clínico, ou uma obesidade importante, ele precisa perder peso ou tratar esse problema clínico para se preparar para a cirurgia. Qual é o limite de peso para se fazer abdominoplastia? A regra correta é o índice de massa corporal. Mas uma regra simples para a gente ter um parâmetro é: paciente de 1,60 m, como peso ideal, deveria ter 60 quilos. E um peso máximo de 10 quilos acima do seu peso ideal, ou seja, 70. Se esse paciente de 1,60 m tiver mais de 70 quilos, ele está fora do seu limite máximo para fazer uma abdominoplastia. O que pode substituir a abdominoplastia? Em pacientes que têm um trabalho muito bom da musculatura, ou seja, uma hipertrofia muscular importante dos retos abdominais e dos oblíquos, dos músculos do abdômen, esses pacientes eventualmente só têm um pouco de flacidez de pele. E essa flacidez de pele, quando é pouca, pode ser tratada com aparelhos, tecnologias que dão retração dessa pele, como, por exemplo, Renuvion Body Tight, Body, de corpo, né? Uhum. Tight, de TYT, ou lipolaser. Esses 3 aparelhos são aparelhos que trazem um resultado bom de retração de pele. Ou seja, alguns pacientes que são magros, que têm um abdômen muito bom, com uma musculatura muito boa, com pouca diástase dos retos abdominais, ou sem diástase, porque eles tiveram muita disciplina depois da gestação. Esses pacientes podem não fazer abdominoplastia, fazer a lipoaspiração associada a esses aparelhos aí. Quais as desvantagens da abdominoplastia? Uma cicatriz gigante, um pós-operatório um pouco mais arrastado, porque é uma cirurgia grande, uma cicatriz na região do umbigo, a realização de uma cirurgia grande. Qual o tempo de repouso para a cirurgia de abdominoplastia? 15 dias. Quanto tempo depois da cirurgia a barriga fica chapada? Em torno de 2 meses a gente tem uma prévia, com 4 meses a gente já consegue ver um bom resultado, e a cicatrização completa 2 anos. O que dói mais, abdominoplastia ou lipoaspiração? Normalmente os pacientes referem mais desconforto na lipoaspiração do que na abdominoplastia. A abdominoplastia que tem desconforto
é porque o paciente está acima do peso. Ou seja, tem um excesso de pressão intraabdominal, ou seja, plicatura dos retos abdominais, ou seja, o reposicionamento da musculatura do abdômen fica tenso, fica apertado pela pressão de dentro da barriga. Quantos quilos de pele e gordura ou gordura se perde em uma abdominoplastia? Em torno de 2, dependendo do tamanho do abdômen. Mas pode ser 1 quilo e pouco, pode ser 3 quilos e pouco, e tem casos extremos que é mais do que isso. Por exemplo, Chamadas cirurgias higiênicas, essas cirurgias gigantescas aí. o senhor pode detalhar um pouquinho mais essa cirurgia higiênica? Cirurgias higiênicas do abdômen são chamadas de dermolipectomias abdominais não estéticas, ou seja, cirurgias de abdominoplastias ou mega-abdominoplastias, em que o objetivo daquela cirurgia é retirar aquele abdômen avental que está trazendo desconforto para o paciente, porque traz assaduras, mau cheiro, desconforto para usar roupa. Esse paciente tem dificuldade de fazer exercício físico, de fazer algumas posições, porque aquele abdômen incomoda muito. Então, diferente de uma cirurgia estética em que o objetivo é a gente trazer um abdômen chapado, nesse caso a gente quer simplesmente fazer uma limpeza nessa barriga. Qual a idade máxima para se fazer uma abdominoplastia? Não existe limite de idade máxima. E também não existe um limite de idade mínima. Muitas pacientes antes da gestação fazem, pacientes que eram mais obesas e perderam muito peso e têm uma flacidez no abdômen, podem fazer a abdominoplastia antes da primeira gestação. Eu tenho vários casos aí de pacientes e que tiveram gestação depois sem nenhum problema. E as pacientes fazem abdominoplastia e têm gestações depois sem nenhuma dificuldade, nenhuma limitação. E não tem um limite máximo. O que acaba limitando o paciente são os problemas clínicos. Depois de uma certa idade, o paciente começa a ter insuficiência cardíaca e não pode fazer cirurgia. O paciente tem uma hipertensão, ou tem diabetes, ou tem algum problema que não esteja compensado, controlado, aí então ele não pode operar, se ele tiver alguma limitação desse tipo. Mas não existe um limite de idade. Qual o grau de risco de uma abdominoplastia? É uma cirurgia de baixo risco, apesar de ser uma cirurgia grande e com um pós-operatório demandante. Um pós-operatório que dá trabalho, porque é uma cirurgia que vai ficar com dreno, é uma cirurgia que tem um corte grande. É diferente de colocar uma prótese de mama, no dia seguinte pode fazer tudo, sabe? Uma abdominoplastia é uma cirurgia maior, né? É possível fazer abdominoplastia sem anestesia geral? Sim, a gente usa normalmente na abdominoplastia anestesia peridural com sedação. O paciente dorme antes da anestesia peridural, diferente do parto que fica acordado, e depois faz a anestesia peridural. Dorme e faz a anestesia peridural. Quais as sequelas de uma abdominoplastia? Cicatriz. Então, assim, além da cicatriz, pode alguns pacientes ficar com uma cicatriz hipertrófica ou com queloide. Nesses casos, a gente precisa tratar essa cicatriz. Pode ser essa cicatriz no umbigo, pode ser essa cicatriz na cicatriz grande transversal que fica abaixo da cesárea. Essa é uma sequela inevitável de toda a abdominoplastia, cicatriz. Em alguns casos, a cicatriz fica inestética, fica uma cicatriz feia, uma cicatriz que não tem uma boa qualidade, uma boa aparência. E aí, então, ela precisa ser tratada. Muitas vezes refazendo a cicatriz, outras vezes, dependendo do nível de agressividade dessa cicatriz, se for só uma cicatriz hipertrófica ou uma cicatriz mais escura, só clarear. Quem faz abdominoplastia pode ficar sem cinta? Pode ficar sem cinta, pode tirar a cinta para tomar banho, pode tirar a cinta para lavar a cinta, mas o ideal é que o paciente fique a maior parte das horas do dia com a cinta. A cinta ajuda a inchar menos, a cinta ajuda a não juntar líquido no subcutâneo da cirurgia, abaixo da pele, junto da gordura, mas o mais importante é que a cinta não marque e não machuque o abdômen. Por isso, muitas vezes, o uso
de placas abaixo da cinta é necessário. Quanto tempo devo usar macaquinho após a abdominoplastia? Em torno de 2 meses. Depende do tamanho do abdômen da paciente e do tamanho da cirurgia que foi feita, né. Como ir no banheiro depois da abdominoplastia? É fundamental que o paciente tenha, depois da abdominoplastia, uma hiperidratação para que ele consiga fazer funcionar o intestino. A anestesia peridural paralisa o intestino. E isso é muito importante para o intestino voltar a funcionar, o bom aporte de pré e probióticos. Então, um probiótico que é muito simples para fazer em casa é chucrute, repolho picado, água e sal. Deixa de molho por 2 semanas e todo dia come um pouquinho do repolho. Aquela água, quando acabar, joga fora. Aquele repolho é rico em pré e probióticos. Que outros pré-bióticos eu posso tomar? Psyllium, amaranto, chia e linhaça. São fibras que o corpo não consegue digerir e que servem, então, de alimento para as bactérias probióticas. Ah, mas eu posso tomar também Yakult? Posso tomar kefir? Posso tomar kombucha? Pode, os probióticos conhecidos aí que tem no mercado para vender. Sim, isso tudo ajuda, mas não adianta só o uso de probióticos se não tiver também o uso de prebióticos, ou seja, comida para essas bactérias. Não adianta comer as bactérias sem dar comida para elas. Para que o intestino funcione adequadamente, precisa água, pré e probióticos. Ah, perdão. Em última análise, fibras. Tem que aumentar a ingesta de fibras da dieta. Quantos dias posso levantar sozinha depois de uma abdominoplastia? Quantos dias pode levantar? Deve levantar no dia seguinte. Tem que levantar. Ficar deitado excessivamente, muito tempo depois da abdominoplastia, aumenta o risco de trombose venosa profunda nas pernas. Quanto tempo depois da abdominoplastia posso tomar banho? No dia seguinte, dos pés à cabeça. Quem faz abdominoplastia fica com a barriga dura? Na verdade, não fica com a barriga dura, mas fica com a barriga reta, né? Então, essa barriga reta é tão reta quanto a quantidade de gordura do tecido gorduroso do abdômen. Aquelas pacientes que estão mais magras, a barriga fica mais reta. Aquelas pacientes que estão um pouquinho acima do peso, a barriga fica menos reta. Mas é muito importante que ela consiga estar mais próxima do seu peso ideal para obter o melhor resultado dessa barriga reta.